Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar aqui nesse vídeo a participação de Ciro Gomes no Flow Podcast, que aconteceu na noite do dia 6 de junho, lá ao lado de Igor, que ficou depois da saída do Monark, e Rolandinho, que atuou ali como co-host, que muda sempre de acordo com o convidado. Mas antes de falar sobre alguns pontos importantes, alguns números, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se você puder, deixar o like caso goste do vídeo, isso é muito importante. Mas se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha. Vamos ajudar a chegar mais longe, a chegar em mais pessoas. Estamos aí nos encaminhando para 80 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante para isso. Pessoal, o Ciro então esteve no Flow, uma audiência muito boa. Algumas pessoas estranharam porque na última vez que o Ciro esteve lá, ano passado, chegou a bater ali 100 mil pessoas. E ontem atingiu um pico, pelo menos que eu percebi, e eu acompanhei toda a participação. Fui parar aí mais de meia-noite, como muita gente que também acompanhou. Teve um pico ali de 48 mil. O que acontece é que o Flow perdeu sim muita audiência, desde toda a polêmica envolvendo o Kim Kataguiri, o Monark, e a saída deste último, que era ali um dos sócios do Flow, ficando, como eu disse, apenas o Igor. E só pra gente ter noção, vou dar um F5 aqui agora. O Ciro tá lá com 427 mil visualizações. Eu tô aqui 11 horas e 15 da manhã. E a última participação, a que aconteceu há 3 dias, tem 319 mil. Mas vamos pegar aqui um outro político para comparar. O Alexandre Calil esteve lá há 5 dias. E muita gente comentou nas redes sociais. Está nesse momento com 223 mil visualizações. Jandira Fegali, que esteve lá há 2 semanas, está com 104 mil. Repito, Ciro Gomes, em poucas horas, já atingiu 427 mil. O Haddad, que na noite do dia 6 participou do Roda Viva, né, até tem muita gente comparando também. Não dá para comparar porque o Haddad é candidato ao governo de São Paulo, o Ciro à presidência. Só que o Lula divulgou nas suas redes sociais a participação do Haddad, convocando a militância para estar lá prestigiando, e até este momento está com 76 mil visualizações. Então, Ciro sim teve uma participação muito boa em termos de número, e eu acho, inclusive, em breve essa participação vai passar de 1 milhão de visualizações. E outro ponto importante, o Ciro bateu o recorde, né, de permanência no Flow, pelo menos foi o que divulgou o Lucas Fonteles no seu Twitter, que disse o seguinte: Ciro bateu o recorde de exibição do Flow, chegando a 5 horas e 7 minutos de papo. Pode-se votar ou não, mas há que se admirar a resiliência. Um político passar mais de 5 horas falando sobre o país, falando sobre o que pensa, suas propostas. Se todos fossem assim, o Brasil seria outro. E, pessoal, isso aqui é muito importante. Uma eleição presidencial é algo muito sério. A gente tem que questionar os candidatos, pedir explicação, detalhes, duvidar, ficar com o pé atrás, elogiar se for preciso. E tudo isso aconteceu ontem no Flow Podcast. O Igor e o Rolandinho não ficaram ali só levantando a bola e batendo palma. Eles questionaram muito. Eu percebi que em alguns momentos eles não conseguiam compreender e o Ciro explicava de um jeito, voltava, aí eles indagavam, mas como é que funciona? Será que dá certo? Aí o Ciro falava, olha, eu estou propondo isso baseado nas melhores práticas internacionais. É só a gente olhar o que deu certo lá fora e adaptar isso, claro, à nossa realidade aqui dentro. Então, realmente, uma participação em termos de propostas muito boa. E é impossível eu analisar aqui tudo o que foi falado lá, todos os pontos abordados. E o Ciro muito tranquilo, descontraído, solto, mesmo diante de algumas perguntas mais provocativas no final, o Ciro cansado. Eu até fiquei preocupado que teve algumas ali que de fato tentavam dar uma cutucada sobre imprimir dinheiro, que é uma fake news que o MBL publicou em 2018, mas mesmo assim o Ciro respondeu, falou que nunca tratou sobre isso. E ele lá cansado, a gente percebia visivelmente, afinal de contas, nesse momento quase 5 horas, mas manteve equilíbrio, manteve a postura e uma participação muito focada em termos de ideias e propostas, como o próprio Lucas destacou aqui, né, no seu comentário lá no Twitter. Mas é claro que não dá para você falar de propostas para o futuro ignorando o que está acontecendo no presente e sem entender e abordar questões do passado que ajudaram a eleger Bolsonaro, que está aí no nosso presente. Então faz parte, na participação do Ciro, apontar os erros e contradições do PT, apontar os pontos negativos do desgoverno Bolsonaro e, claro, tudo isso não é só criticar pelo prazer de criticar, mas trazendo junto
propostas para o futuro. E é importante entender, quando se olha para o governo Bolsonaro, e o Ciro fala isso de maneira insistente, que o atual presidente não criou as crises, ele apenas as aprofunda, que são crises geradas aí no passado por conta do modelo econômico e da governança política que o Ciro insiste que tem que ser modificado. E aí o PT praticou esses modelos, Temer também, Bolsonaro também. Então quando você olha, por exemplo, os últimos 12 anos que o país parou de crescer pela primeira vez aí, nos 120 anos, como o Ciro destaca bem, por que parou de crescer? Será que é culpa só de quem está na presidência? Quem está na presidência tem uma responsabilidade grave, porque é o chefe do executivo. E por que isso está acontecendo? Porque todos os presidentes replicam, o mesmo modelo que tem fracassado e destruído o Brasil. A participação do Ciro no Flow, acredito, pelo menos do que eu percebi, não teve muitos pontos polêmicos, mas é claro que a mídia vai tentar pegar algo aqui e ali para tentar trazer manchetes mais sensacionalistas, como por exemplo fez o UOL, que divulgou aqui o seguinte. Vou pegar só um exemplo, mas eu tenho certeza que ao longo do dia nós teremos outras aí. O UOL publicou o seguinte: Brasil vai amanhecer em guerra se Lula for eleito, diz Ciro Gomes. E aí quem olhar a manchete, só um printzinho, pode pensar, nossa, mas será que o Ciro vai incentivar essa guerra no Brasil? Mas a matéria vai destacar ali coisas importantes, porque lá vai dizer que o Ciro criticava a falta de possibilidade de pacificação do país a partir de Lula e Bolsonaro. Concordo plenamente, já falei isso aqui outras vezes. Que vai dizer lá os dois melhores posicionados nas pesquisas até o momento. E completou a frase do apresentador ao questionar como seria o dia seguinte ao pleito. E a pergunta foi: você acha que se o Lula for eleito, o país vai amanhecer mais ou menos pacificado? Aí o Ciro respondeu: em guerra. Você acha que o Lula tem condições de oferecer uma agenda de enfrentamento à corrupção? Ele não tem condição nem de falar nesse assunto. Continua o UOL dizendo: na entrevista, Ciro disse ser humilhado por declarações que afirmam que ele não tem chance de vencer as eleições, mas reafirmou que não tem chance de desistir nas eleições desse ano. Abre aspas para ele: fui candidato já 3 vezes. Se eu não tivesse muito amor ao Brasil, colocava minha viola no saco e ia cuidar da minha vida. Mas estou aqui agarrado, feliz da vida. Todo mundo me humilha. Ah, não tem chance. Deixa o povo votar. E o Ciro lembrou lá várias vezes, durante a sua participação, de pesquisas, por exemplo, que aqui em Minas Gerais, eu falei disso várias vezes, mostrava Romeu Zema com 10%. Até a véspera das eleições, mostrava ali um cenário de uma certa polarização entre Pimentel e Anastasia. E o Zema foi aí vitorioso no primeiro turno, foi para o segundo e derrotou a Anastasia. O Ciro destacou várias vezes o Witzel, que aparecia ali com 2% nas pesquisas, cresceu e se tornou governador do Rio de Janeiro. Não estou aqui nem falando da qualidade desses políticos, apenas um fenômeno que pode acontecer, porque é o povo que vai votar. E pode acontecer muita coisa durante a campanha e até a reta final, ali na véspera. Como é que a gente vai agora, como alguns youtubers ditos progressistas, que são muito rendidos, na verdade, de falar: o Ciro não tem chance, que a eleição está decidida. Olha, falar que a situação do Ciro é difícil, eu concordo. Mas daí a dizer que é impossível, aí é simplesmente uma falta, inclusive, de respeito com o pré-candidato. E o Ciro lembrou da Colômbia agora. O terceiro colocado, que tinha 10% nas pesquisas até pouco tempo, foi para o segundo turno e agora já aparece ali, brigando, inclusive com grandes chances de ser eleito. De novo, não estou falando aqui do que eu penso do candidato, só de um fenômeno que pode acontecer também no Brasil. Aí o Ciro foi e continuou dizendo: imagina meu sentimento pessoal, 64 anos de idade, 40 dedicado a isso, não tenho nada, empresa, coisa nenhuma, só dedicado a isso. Acordo de madrugada, durmo tarde, falo pelos cotovelos, ouço as agressões mais insultuosas, tipo lá o do Vivier, o cara lá no programa com maior leviandade. Sim, porque o terrorismo eleitoral que foi feito no Greg News, lá no final, utilizando-se de um canal como a HBO Brasil, foi algo lamentável. E além do mais, teve ali mentiras, teve erro factual, teve algumas informações distorcidas, tudo com o propósito de prejudicar a candidatura do Ciro e colocar Lula como sendo o único democrata para salvar o Brasil do perigo que representa para a democracia Bolsonaro. E o Ciro disse no Flow: que conversa fiada é essa? Quer dizer agora que só o Lula que é o democrata? Então, na verdade, é um argumento muito ruim para simplesmente fazer com que as pessoas tapem o nariz, ignorem os erros do PT, as contradições que são muitas, e não façam qualquer tipo de cobrança de autocrítica e nem cobre propostas para o futuro. O Ciro apontou tudo isso lá
no Flow. E sobre essa questão, né, da polarização, o Ciro fez ali uma analogia muito interessante. Ele disse que o cenário no Brasil, né, se parece com uma barragem que está cheia de rachaduras. Aí ele disse, se eu acertar uma rachadura dessa, aí a barragem rompe e a coisa pode mudar. E eu achei sensacional essa analogia com a barragem com rachaduras, porque sim, tanto o Bolsonaro assim como o Lula tem muita rachadura, tem um telhado de vidro, né, fininho, quebra, né, se você de fato acertar nele, e o Ciro vai ter muito tempo para isso. Pode ser com uma sacada genial daqui até as eleições, e vale lembrar que o marqueteiro do Ciro é o João Santana, que venceu 8 de 9 eleições presidenciais disputadas. E eu acho que você, inclusive, pode acertar uma dessas rachaduras na barragem se o Ciro se consolidar ali em torno de 15% das intenções de voto. Porque aí, fazendo isso, né, a barragem rompe e esses votos, né, podem aí se escoar e ir para o Ciro Gomes, como poderiam ir para Simone Tebet, se ela também chegar e se consolidar em 15%, porque o Brasil, como eu tenho dito sempre, está cansado dessa polarização, e o candidato que se consolidar nesse patamar, ele pode sim passar a herdar voto útil de quem está atrás, também de quem está na frente, por uma questão pontual e estratégica. Vamos ver se isso vai acontecer. Garantia não se tem, mas não é impossível como muitos pensam. Teve muitos momentos descontraídos, teve lá uma hora que o Ciro falando do Gedel, que está agora aí de novo agarrado com o Lula, falou, não, irmão, bate no Google aí, Gedel Vieira Lima. Aí a equipe do Flow bateu e jogou na televisão. Lá apareceu as malas, né, de dinheiro que foram encontradas no apartamento do Gedel com 51 milhões de reais. O Ciro também falando que vai voltar lá como presidente do Brasil. Na hora o Igor até assustou com tamanha convicção com que o Ciro disse isso. E aí ele falou, olha aqui na bila do meu olho. Realmente é um momento descontraído, que é uma expressão que o Ciro até disse lá, muito utilizada no Ceará. Teve um momento curioso, o Ciro falando, né, que pesquisa é um retrato do momento, que a vida é filme. Aí o Ciro fez um gesto, aí eles riram, como é que é mesmo? Aí o Ciro repetiu. Enfim, foi realmente uma participação muito boa. E eu quero destacar aqui o Rolandinho, que foi simplesmente sensacional. Teve até gente nas redes sociais brincando, né, que o Rolandinho é a tecla SAP do Ciro. O Ciro fala algo de uma forma mais rebuscada, o Rolandinho entra e explica e simplifica. E realmente o Rolandinho mandou muito bem, fez várias reflexões importantes. Eu até separei uma quando ele disse que para a gente contratar alguém para nossa empresa, a gente olha o currículo, se a pessoa tem experiência, o preparo, e aí ele até fala, por que para a presidência não? O Ciro até respondeu que esses que eventualmente lideram aí, que representam algo, né, junto a uma parte do eleitorado, fazem até apologia da ignorância. E se a gente olhar os últimos presidentes do Brasil, meu Deus do céu, né? Parece, o Ciro tem insistido nisso também, que é até errado você estudar, você tentar entender as coisas, você observar o que deu certo lá fora, o que deu errado lá fora, o que deu certo aqui, o que deu errado aqui. O Ciro faz isso, né? E tem insistido, como ele fala, nesse ponto. E o Rolandinho, na minha opinião, ele representa um eleitor que vota no Ciro pelo projeto. A gente percebe que ele conhece. É diferente do eleitor, que eu entendo o respeito que existe, né, que está com o Ciro por uma questão agora talvez pontual, de que não quer nem Lula nem Bolsonaro, como aquele eleitor de 2018 que estava com o Ciro simplesmente porque o Lula não foi candidato, e aí às vezes não gostava do Haddad por diversos motivos, e aí depois que o Lula volta para o cenário agora e está elegível, esse eleitor às vezes sai do Ciro e migra para o Lula. Como pode ter acontecido por conta desse debate com o Greg. Algumas pessoas falaram, William, eu conheço alguém aqui na minha família que estava aí, né, dizendo que ia votar no Ciro, mas que depois do debate ficou decepcionado e agora vai votar no Lula. Tudo bem, a gente tem que respeitar a decisão de cada um, mas eu fico assim, pensando, puxa, se decepciona porque o Ciro não atendeu as expectativas no debate. Eu também não gostei daquele debate, mas daí a pessoa a dizer que não vai votar mais no Ciro por conta do debate e votar no Lula, que é alguém que não faz autocrítica, não apresenta um projeto de país, né, pensando no futuro, que tem um passado complicado, que se aliou e está se aliando com todo tipo de bandido. Aí será que é o simples fato de não ir bem no debate, não atender às expectativas, já é um motivo para migrar para o Lula? Né? Paciência. Mas voltando para o Ciro no Flow, vai gerar cortes aí, né, infinitos. Né, é a bola da vez agora, porque nem todo mundo vai ter paciência para assistir 5 horas e 7 minutos, mas os cortes de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, 3, isso aí com certeza, na verdade já está rodando nos grupos de WhatsApp e também nas outras redes sociais, e já falei com algumas pessoas que estão debruçadas aqui fazendo cortes que de fato vão circular e vão ajudar a levar essas ideias do Ciro Gomes aí mais longe. E eu acho até que o Ciro precisa aproveitar mais espaços como o Flow.
né? E tem muitos outros podcasts bons. É claro que depende de convite, nem todos convidam, nem todos querem políticos falando nesses espaços. E o Ciro deu ali 2 deixas. Vamos ver se ele vai conseguir. Ele diz que está à disposição para ir, por exemplo, falar com o Mano Brown, que já entrevistou aí, já bateu um papo com o Lula. E numa das perguntas mais no final, ele foi questionado se ele toparia participar de um debate ou bate-papo com o professor Roque ou Kim Kataguiri, que são liberais. O Ciro disse que topa também. Então, ou seja, o Ciro vai num ambiente ali, como o próprio Igor disse, que ele tá nessa do nem-nem, né? Não quer nenhum nem outro. O Ciro topa aí com aqueles que têm mais proximidade com a esquerda, como é o Mano Brown, e também com aqueles que são de direita. Ou seja, o Ciro quer debater o país, né? Ou seja, o Ciro quer debater o país. Isso também merece ser valorizado. E para quem também não quiser assistir às 5 horas do Ciro no Flow e não encontrar aí todos os cortes que gostaria, o canal O Mundo Que Somos fez uma playlist sensacional. Ele colocou a minutagem e o tema abordado. São mais de 40 tópicos, desde swap cambial, reformas, Elon Musk, falou até sobre OVNIs. Teve uma pergunta que chegou sobre isso e o Ciro, né, respondeu também. Sobre eleições, eu vou deixar aqui no comentário fixo, né, essa playlist que o canal Mundo Que Somos fez e o link do canal para quem quiser prestigiar o trabalho e aí facilitar caso você queira ouvir apenas aquilo que mais te interessa. Então, pessoal, eu fico por aqui. Se você puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.